Fala rapaziada, beleza? Começamos aqui um quadro aí que eu vou fazer no canal a partir de agora, aonde toda semana, sexta-feira, sábado ali mais ou menos, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu na semana e estudos possíveis que aconteceram nessa semana, ou seja, possibilidades, para onde o mercado foi, o que o mercado entregou e algumas dicas de como dá para prosseguir a partir daí. Fechou? Então, toda semana eu tenho esse compromisso em trazer para vocês o repertório da semana, o que aconteceu e como, né, o mercado foi ajustado ali a partir desse pensamento. O que é legal é que toda segunda, né, quase todas as segundas, eu não posso prometer, porque às vezes tem segundas-feiras que eu estou dando aula, né, dentro da minha mentoria, então não tem live, mas quase todas as segundas eu faço lives aqui no meu canal do YouTube para mapear o mercado, ou seja, para analisar o mercado junto com vocês e a gente entender o que a gente pode estar fazendo na semana e executando de operações. O que eu vou fazer? Como agora eu tive análise na segunda, eu posso ver como é que o mercado reagiu a partir das análises que eu fiz na segunda, beleza? Então, se a gente acertou, se a gente errou, e também, conforme eu passei no início aqui da minha fala, todo o repertório que a semana me trouxe, fechou? Inclusive, vou mostrar as operações que eu peguei dentro dessas análises e tudo mais, fechou? Vamos lá e bora para nossa análise aqui, vamos entender o que o mercado fez essa semana. Vamos analisar a partir do, ficando claro aqui, do dia 12 ao dia 17 de outubro. Essa é a semana que eu tô analisando agora. Beleza. Vamos começar aqui no EURUSD, tá? Se a gente pegar o EURUSD, cara, e a gente observar essa alta aqui toda dele, ó, seja desse pico para essa máxima, eu analisei lá na segunda-feira, tá? Tô tendo aqui com a live aqui de segunda, ó. Deixa eu achar o ponto exato aqui que eu falei disso. Aqui, ó. Eu comentei dessa possibilidade aqui, ó. Tô de fone aqui hoje, mas não dá bola, vou ficar tá, observando. Tô escutando pelo fone, não pela caixa de som. O que a gente tem aqui, ó, de liquidez, que é estes fundos Como é aqui. que eu falei aqui rapidamente? Inclusive está conferenciando aqui esses dois fundos. Então talvez nem vá abaixo do fundo, mas esse cara vindo aqui, ó, varrendo aqui quebrando estrutura, eu posso estar comprando o euro junto, tá? Mas se eu tiver aquela quebra de correlação, fica muito bom. Fica muito bom pra comprar o G. Ou seja, eu analisei comprado, né? Uma possibilidade de alta. E aí eu acertei essa alta aí. Então olha que bacana aí o EURUSD, né? Na segunda-feira a gente analisou essa compra aí. Eu analisei, cara, esse cara pode travar nesse bloco, que eu marquei aqui, né? Esse order block de fundo, porque a gente tinha levemente aqui, né, se a gente observar, algumas liquidez aqui nos fundos, beleza? E eu acreditei que esse cara iria fazer o quê? A busca por essa liquidez e depois direcionar uma alta, ou seja, eu estava já acreditando uma semana com esse movimento. E eu acertei, muito bom, top demais. Eu inclusive consegui entrar em alguns trades comprados a favor disso. Olha que bacana o euro que aconteceu. Se a gente pegar a abertura da semana, que foi aqui, ó, aqui foi onde é que abriu a semana, tá? Exatamente neste candle aqui, foi domingo às 18 horas, abertura da semana. Olha que interessante. A gente teve um AMD aqui no gráfico, ó. É um sistema AMD, o movimento que a gente interpretou. A abertura, o mercado trouxe um fundo para fazer essas manipulações e direcionou a alta da semana. E lá no pico de sexta, lá, ó, pum, o mercado deu uma leve corrigida e fechou aqui. Então a gente teve uma semana de compras, né, o famoso setup de compras, e se a gente souber observar isso de forma efetiva, dá para ter procurado possibilidades nessas pequenas correções do preço, né? Logo de cara, quando ele quebrou essa estrutura aqui, ó, foi quando ele já me indicou, opa, o mercado varreu e fez um MSS, fez um choque aqui, direcionando o mercado de alta. Então aqui de cara, se o mercado viesse fazer alguma correção, a gente teria algumas possibilidades de fazer aqui uma compra, inclusive insana. Não foi o que aconteceu, porque ele direcionou direto, tá? Mas esse Fair Value Gap, o mercado depois, ó, depois de varrer esse topinho que eu mostrei para vocês, este topinho aqui, viesse fazer uma correção, eu provavelmente optaria por compras aqui, daqui para lá, beleza? Então foi bem interessante, inclusive, essa possibilidade. Aconteceu que ele não foi. E aí lá por quarta-feira nós já estávamos com o mercado fazendo o quê? Em continuidade, né? Ele não chegou a vir até aqui. E foi onde eu trouxe outro estudo, que eu vou mostrar um trade que eu peguei, inclusive, aqui no USD. Deixa eu ver se foi de quarta. Quarta que eu peguei. O que acontece? No PO3 semanal, isso que eu acabei de mostrar pra vocês, é uma leitura de Power of Three semanal. Pra quem não sabe o que é Power of Three, dá uma pesquisada, dá uma estudada aí. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, comenta aqui embaixo. Wagner, me traz a aula que eu quero aprender contigo. Beleza? Daí eu vou trazer pra vocês. Se vocês reagirem nesse vídeo, dá o like e se inscrever no canal. Dependendo de como tiver aí a repercussão, eu vou lá e vou fazer uma aula de Power of Three, vou largar aqui no meu canal do YouTube. Fechou?
vamos que vamos. Vamos continuar aqui, então. Então, cara, como eu tava analisando um PO3 semanal, que foi exatamente esse aqui, né? Então aqui, quando eu tava nesses pontos da semana, eu já tava esperando, opa, o mercado vai seguir entregando a favor do PO3 de alta da semana. Fechou? Então, inclusive, se a gente pegar o candle da semana, olha aqui o candle da semana. É a leitura exatamente que eu fiz, ó. Aqui o candle. Esse candle verde aqui. O candle fez o quê? Abertura, formação de fundo, entrega e fechamento. Então tá aqui, ó. Abertura, fechamento, máxima e mínima, que foi o fundo da semana, topo da semana lá na sexta, e depois o mercado corrigiu e fechou. Então, foi bem interessante aí, né, essa leitura que eu fiz lá, acreditando nesse PO3 de alta, e a gente acertou. O que é legal aqui nesse cara, ó, que eu peguei um trade na quarta, vou explicar pra vocês exatamente como é que foi a operação, acreditando na continuidade desse movimento. Então, o que eu fiz? Eu observei, cara, na própria quarta, foi aqui, ó, o mercado deixou pontos de liquidez nesse fundo aqui, que foi gerado, qual o período de hora? Entre 22h45 da terça-feira à noite até 3h30 da manhã de quarta, ou seja, pontos de liquidez formado no período do range asiático. E Londres abriu com um único movimento específico, que era varrer a liquidez deixada nesse período de Ásia. Né? E aí o que o mercado faz? Ele busca por liquidez e uma possível trava, um possível ponto-chave para travar o preço. Se a gente puxar nos 5 minutos, a gente acha esse ponto-chave aqui. Eu vou até trazer o replay, a gente olhar isso de uma forma mais didática. O mercado travou nesse order block de 5 minutos aqui. E aí é um ponto-chave que a gente poderia utilizar como trava, né? Mas Wagner, será que não vale a pena esperar para ir lá embaixo? Tem situações onde tu pega assim uma semana que ela já deu aquele indício de entrega, tu vai ver que você vai ficar esperando muitas vezes ele buscar essas regiões e você vai acabar esperando e não vai acabar fazendo nada. Então muitas vezes um PO3 semanal, às vezes tem quarta, aí quando chega na quarta e na quinta o mercado não chegou até aqui, não veio logo fazer essa correção, às vezes tu vai ter uma quarta já inclinando compras e uma quinta já inclinando compras e continuidade. Então, se souber observar bem isso aí, tu vai conseguir entrar nesse movimento. Mas se você quisesse esperar aqui embaixo, não estava errado, não estava errado. Porque teria sido uma entrada muito sniper aqui, muito boa inclusive, naquela leitura que eu fiz. Se viesse na quarta, na quinta, seria boa, a região faria sentido e é uma região bem competitiva para atuar. Mas eu, por um pouco de experiência que eu tenho nessas quartas-feiras que já dão aquela pequena correção dentro do range do dia mesmo, somente, eu já imagino alta, em continuidade. Então, se tu observar aqui, o que a gente teve, ó. Um MSS, que foi esse cara aqui, ó. O mercado perdeu esse topinho aqui, fazendo MSS. Podemos pegar esse aqui, ó. Aqui, ó. Bem mais interessante. Vou marcar no corpo do candle, que é a região de mais volume, é a região que mais me importa nesse momento aqui, é o corpo do candle. E aí, eu trabalhei numa correção. Se eu não me engano, eu olhei esse breaker block aqui, ó. Foi o carinha que eu observei. E eu já peguei logo na correção. E trabalhei. Né? Nessa continuidade, joguei o stop nesse fundinho aqui que formou e fez o choque. E eu peguei esse tradezinho aqui na continuidade desse movimento. Essa operação aí foi a que eu peguei. E cara, entregou pra caramba a continuidade do movimento. Ó. Olha que da hora. A própria quarta-feira, a quinta depois, encaixou de novo. Mas a quinta eu não me posicionei não. Eu peguei a quarta e disse, cara, vamos ver o potencial do meu trade lá no pico de sexta. Ó, pronto, começou a correção. Peguei aqui. Stopzinho aqui. Mano, olha que entrega. Se eu quisesse trabalhar uma condução nesse trade, né? Vim trabalhando condução, protegendo o stop nos fundos, ó, jogando abaixo do fundo, não teria me tirado aqui, teria dado a continuidade, protegia depois abaixo desse, não teria me tirado, trazia pra cá, não teria me tirado, e tu vai conduzindo, vai conduzindo. Onde é que ele ia me tirar? Quando eu tivesse nesse fundinho aqui, ó, pum, daí tirava. Né? Se tu vai trabalhar uma condução de stop loss, stop gain, né, podemos dizer assim. Então, bem interessante aí o cenário que deu pra trabalhar comprado nessa semana no euro. O GBP, mais ou menos semelhante. O GBP, cara, o que eu tava observando lá na segunda, vai estar na live ali também, inclusive, ó. Quer ver? Mas aí primeiro. Tá aqui, ó. Dia a dia, como o mercado tinha quebrado essa estrutura aqui, ó. Vamos olhar aqui. O mercado tinha quebrado a estrutura aqui, ó. Eu imaginei que ele não viria varrer esse fundo, entendeu? Que ele iria vir buscar uma correção aqui, alinhar uma compra aqui, e nós íamos pegar, né? Só que aí ele veio varrendo, pá, 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 pá. Pum, varreu aqui. Aí depois subiu, entendeu? Então ele fez formar um fundo, ele veio formar um fundo semanal após varrer. Às vezes eu acabo utilizando como referência, né? Pela inversão de correlação dos dois. Ele veio formar um fundo semanal varrendo esse outro fundo aqui, beleza? Depois entregou alta. Ou seja, eu acertei a direção, eu acreditei nessa direção de alta, tá bom?
acertei essa direção de alta, porém eu não imaginava, eu não acreditava muito que ele ia varrer esse fundo, e ele varreu, beleza? Mas aí o mercado encaixou mais ou menos o que aconteceu com o euro, abertura, manipulação, formação de fundo semanal, entrega e fechamento, né? A gente teve aqui um PO3 clássico também, muito parecido com o do euro, tá? O AMD, né? O movimento de AMD, muito bacana e extremamente efetivo. Então o que acontece? Quando tu quer cravar fundo, eu falei inclusive isso lá na live, tá? Quando você quer cravar fundo, pô, eu vou esperar cravar aqui, ou vou comprar direto com stop aqui, ou vou esperar um choque e vou entrar. Tu tá querendo cravar um fundo para semana. Não é errado, é um bom padrão técnico, mas requer disciplina e gestão, porque várias vezes cravando fundo, você vai errar. A diferença é que o dia que tu acertar, tu vai lucrar muito. Vamos dizer que eu entrasse comprado e eu acertasse aqui o movimento, tá? A partir desse Fair Value Gap, e eu boto o stop aqui, olha o potencial que eu tinha para realizar esse lucro e fazer sei lá quantas vezes o risco retorno. Mas eu tenho a chance de errar também, que é comum, você vai errar. Beleza? Por isso requer gestão, para quando você erra, você perde pouco. E quando você acerta e crava um movimento desse, você lucra muito. Tá horrível a letra, mas é muito. Então, é risco-retorno, cara, é simetria, tá bom? Então, você pode também, além de não... Você pode optar por não querer cravar fundo. Foi o que eu tô adaptando para essa semana, porque eu vi que tava complicadinho, né? E tem estado complicado o mercado, o ciclo não tá muito bom, eu tomei alguns loss esses últimos 2 semanas, então tô mais tranquilo. Então eu procurei operar tendência, então eu esperei o mercado alinhar legal, entendeu? E aí eu fui lá e peguei aquela compra no EURUSD, que foi essa aqui, que eu mostrei pra vocês, daqui para cima, né, alinhando essa alta. Então eu esperei o mercado mostrar para mim se eu estava certo naquela entrega, e aí quando ele fez a formação de fundo, quebrou a estrutura, ele me mostrou, opa, possível MD semanal, entrega de alta, então vamos ir a favor dessa tendência HTF que já está me mostrando. Para quem não sabe, HTF é High Time Frame, né, o Higher Time Frame, que é tu analisar o macro, ver como é que o mercado está direcionando no macro, H4, diário, semanal, H2, tu vai observando ali os movimentos, beleza? Então é bacana quando tá com algumas dúvidas, será que vai cravar esse fundo ou não? Cara, espera entregar a semana, né, o movimento, para onde é que o mercado vai direcionar, e você pega esse fluxo e adapta na micro a sua entrada a favor disso, que foi o que eu fiz, beleza? Então os dois ativos tiveram essa possibilidade. No mesmo trade lá de quarta-feira, após esse cara formar o fundo semanal e quebrar essa estrutura, já dá para acreditar em alta, né? E aí se você olhar, aconteceu mais ou menos junto com o EURUSD, é a mesma compra que eu peguei lá, dava para ter feito alguma possibilidade de compradora aqui no GBP, né? Como são ativos de correlação, dois ativos que têm uma correlação positiva, o GBP-USD alinhou mais ou menos a mesma visão que eu mostrei para vocês na quarta-feira no euro, tá? E bem interessante, ó. Só que a diferença é que o EURUSD mostrou aquela liquidez formando em Ásia, né? E esse aqui não, esse aqui ele veio fazendo um pouco de correção, deixou esse fundinho aqui, ó, nas 6h20 na sessão Londres, e depois, pum, viu a leve varredura dele, e o mercado alinhando bem na micro aqui uma inversãozinha, ó, um MSS. E aí, cara, se tu pegasse ali uma leitura dos dois ativos junto, fazer uma leitura de correlação, opa, o euro tá inclinando essa compra, e se tu puder fazer uma boa leitura dessa visão, pega um ponto-chave aqui, ó, para travar o preço. Qual seria o ponto-chave? Fair Value Gap, aqui, ó. Fair Value Gap para travar o preço, foi o que aconteceu. E também o preço quase interagindo com essas máximas aqui, ó, uma espécie de pullback, seria um ponto para travar o preço. Então tu vê, opa, o mercado no euro está trazendo aquela visão. A gente tinha essa liquidez no fundo da Ásia, o mercado veio, deu uma liquidada, chegou nessa região de trava que é esse Fair Value Gap, e aí tu vê se na micro ele vai te dar uma confirmação, né? E aí tu acredita, opa, eu acho que ele não vai buscar mais desconto, ele realmente vai continuar daqui pra frente. E aí a favor de uma quarta-feira compradora nesse PO3 semanal. Aí olha que interessante. Alinhou aqui um MSS, posso até baixar o time aqui um pouquinho, ó, pra vocês verem. Cadê que eu me perdi aqui? A gente consegue ver ele acontecendo aqui de uma forma mais clara. Aqui, ó, na micro já aconteceu, ó, 2 minutos, né? Mas eu nem gosto muito de analisar 2 minutos, cara. Eu olho até 5 minutos, eu não clico abaixo de 5 minutos. Deixa eu fazer um negócio aqui. Que eu vim pro ativo errado. Aí. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos observar isso acontecendo. Mercado alinhando.
Pronto. Perdemos essa estruturinha aqui, ó. Essa estruturinha aqui. E aí, se quiser, ó, tu olha essa estruturinha bacana aqui. Quando eu tenho uma visão muito bem alinhada no que eu tô vendo pro direcional, eu pego uma quebra de estrutura, essa aqui eu já considero, entendeu? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar esse Fair Value Gap aqui, ó, e vou usar como base. Nem vou traçar OTE nesse caso, porque o range é pequeno. Então se eu pegar aqui no 50% já, ó, com o stop aqui no fundo, ó, um pouquinho abaixo, eu tenho já um potencial de risco retorno na continuidade aqui, ó, muito boa. Olha quantas vezes, quase 4 vezes o risco, entendeu? Então, insano aí. Essa comprinha. Olha o que pagou isso aqui de cara no dia ali, ó. Sessão de Nova York. 7 vezes o risco. 7 vezes o risco. Insano. E depois ainda continuou, né? Então a gente teve essa possibilidade boa de compra aí no GBP, né, galera? Interessante pra caramba. Beleza? Bacana. Aqui seria um pouco mais complexo, ó. Essa liquidez pode te dar um pouco de... te deixar com o pé atrás, né? Aqui estava um pouco mais interessante pela forma da correção, pelo ponto-chave que travou, que é o desbalanço, né? E o mercado mostrando essa continuidade. Beleza? Então, GBP e Euro teve essas possibilidades, pontos interessantes de atuação. O EURUSD, cara, quem quisesse acreditar na entrega acreditar que o mercado travaria nesse order block, aqui tem uma compra sensacional, que era comprar, vamos dizer, se tu fizer uma boa leitura desse order block e refinar ele aqui, ó, no 30 minutos, o cara esperar o mercado buscar esses fundos aqui, que foi o que aconteceu, ele veio, depois deu mais uma baixinha, e tu entrava no 50% dele, cara, é interessante essa compra. Entrava no 50%, vai depender muito de como você protege. Pega o teu stop e joga assim um pouco abaixo do fundo, assim, ó, para que daí você consegue se segurar nesse caso aqui, ó. Ele tiraria se eu tivesse colocado na mesma linha, entendeu? Então bota um pouquinho abaixo, sim. E aqui, meu filho, é condução, olha tanto que pagou isso aqui, entendeu? Então é um trade aí que seria insano. Eu tenho um aluno na minha comunidade que ele faz muito isso, cara. Ele crava, Lucas é o nome dele. E, cara, quando ele acerta a operação, ele vai acreditando no direcional, ele vai só conduzindo. Chega uma hora que ele tira no stop gain, né? Ou se ele vê mais potencial, ele vai entregando. Pô, uma quarta de compras, vou manter. Uma quinta-feira de continuidade possível, pum, vou manter. E assim vai. Então, fica bem da hora, né? Trabalhar dessa forma aí. Fechou? Analisado GBP e Euro. Outro ativo que tava bacana aqui, será para fechar o vídeo de hoje, é o USDJPY. O USDJPY, parecido com aquilo ali que eu mostrei para vocês no Euro e no GBP, também era uma semana de bearish, de baixa, né? A gente já viu de cara esse cara aqui abrindo lá na segunda-feira, a semana abrindo aqui, ó. Nesse candle aqui, ó. A semana abrindo neste candle aqui, ó. E o mercado já direcionando uma leve alta para quê? Para vir buscar esses alvos do preço, esses pontos chaves, como por exemplo esse Fair Value Order Block aqui de H1, né? Se a gente puxar aqui, ó, uma Fibonacci, ele veio também interagindo uma zona de OTE, que é essa zona aqui, ó. Fica bacana pra caramba para travar o preço, né? E aí tu consegue ver, opa, igual eu mostrei lá no próprio no GBP e no Euro, travou no ponto chave. O mercado abriu buscando uma oferta para poder cravar um topo semanal, quebrou a estrutura que foi a perca desse fundo. Já era, temos já uma leitura viável para vender. Você poderia inclusive pegar um reteste aqui nesse Fair Value Gap, ó. Talvez algumas pessoas esperaram no 50% dele ou no Breaker Block e ia ficar de fora. Mas se a pessoa fez uma leitura de venda aqui com stop aqui, tu pegou uma baixa inteira de semana. Com essa leitura, o operador de swing trade faz muita grana, pagou 6 vezes o risco, né? Ou trabalhar na continuidade, que é quando o mercado vindo fazendo esses modelos de continuidade, você trabalhar nas correções do preço. Aqui, se a gente observar, teve uma possível venda que eu quase peguei, só não peguei por um cenário. Teve essa aqui depois que eu já vou mostrar, né? Só porque o mercado não me buscou, né? Eu tava analisando aqui essa venda aqui, ó, no SDJPY, que do meu ponto de vista foi insana. Que foi a correção desse movimento, ó, Londres, Ásia já abriu direcionando uma continuidade, ou seja, me mostrando a possível tendência do dia, beleza? Londres veio fazer uma possível busca de oferta pro dia ainda em forma de canal, bacana pra caramba, e travou num ponto chave, que é o que? Um Fair Value Order Block, um bloco na máxima aqui, ó,
Um bloco nesse ponto onde iniciou a baixa, beleza? Você vendo que o mercado trava aqui e quebra a estrutura, tu tem uma confirmação. Se ele não quebrar, fica em paz, porque pode ser que ele venha buscar pontos mais altos, buscar essa liquidez e travar mais em cima. Mas nesse caso, como eu estava acreditando numa semana de continuidade, da mesma forma que você no GBP e no euro, só que era para alta e aqui é para baixa, cara, fez o choque aqui, ó, eu tava de olho nessa correção para mim vender. E olha só que bacana. Quebrou essa estrutura, deixou esse lindo Fair Value Gap e eu posicionei uma ordem vendida aqui, ó. Se esse cara voltasse, eu ia pegar uma baixa aqui monstruosa, né? Monstruosa. Mas o que aconteceu é que ele foi direto, ó. Quase me levou. Na verdade não, né? Ele veio nesse FVB. Mas eu queria lá em cima. Aí ele derreteu. Veio aqui nesse alvo. Veio nesse alvo do fundo. Desceu inclusive mais. Isso aqui foi na quarta. Na quinta, o que a gente observa na quinta? Olha que bacana. O mercado fez o quê? Deixou liquidez. Veio deixando liquidez nos topos. Inclusive eu dei uma aula disso lá na terça-feira, dentro da mentoria ECO 2.0, que é a minha mentoria. Inclusive, quem quiser um dia fazer parte do nosso time de mentoria, fique atento ao meu canal, do meu Instagram. Meu Instagram é @WagnerKlein com 2 N's. E lá eu sempre divulgo quando eu estou fazendo a abertura de vagas. Você pode operar comigo ao vivo todas as semanas, fazer parte do time, beleza? Então aqui a gente teve uma venda, cara, bem interessante, que foi acreditando no preço, vindo buscar essa liquidez. Então vem buscar liquidez, trava num ponto-chave, pode ser retestando esse Fair Value Order Block novamente, ó. E aí uma venda, olha lá que da hora. Cravou. Ponto de venda, stopzinho protegido aqui no topo, né? Ou próximo dele. Continuidade. Olha que da hora. Olha que da hora. Que baixa linda que aconteceu. Indo buscar IDM, ó, indução do preço. Outra coisa, será que tinha como o cara posicionar aqui, se o cara dar uma boa leitura na micro, tipo assim, um alinhamento de fluxo, algo nesse sentido? Podemos ver. Deixa eu ver aquela abertura semanal. Peraí, cadê a abertura da semana? Tá aqui. Não vai ajudar muito nesse caso. Então dava pra ter pegado aqui, ó, galera. E observado. Tá acreditando que a região vai segurar? Essa correção era boa pra vender. Podia vender nela. Pô, ver se o mercado vai reagir. Reagiu, corrigiu, vendia no order block. Seria com risco retorno extremamente alto e muito lucro. Era brincadeira aqui de no fundo aqui, ó, no rompimento do fundo duplo, 6 vezes o risco. Porém, tu iria vender se aguardar um choque, né, um MSS, que só veio acontecer aqui, ó, nesse fundo aqui, ó. Esse fundo é válido, rompeu essa estrutura. Aí aqui. Aí depois o mercado não voltou. Então, ou você acredita que e se expõe a esse risco e a proteção dessa região, e eu vou dizer que talvez eu faria nesse caso por acreditar muito na continuidade. Eu acreditaria que era uma leve correção para continuar, né? Então daria para vender nesse bloco, procurar um topinho mais acima aqui, ó, para proteger o stop. E acreditar bem. Tem gente que não padroniza vender, né? Sem um MSS, sem um Fair Value Gap, ó, 4.8. Se você proteger arrojado aqui, aí seria 11 vezes, né? Dependendo, se fosse no máximo do bloco ali, ó, 7 vezes. Enfim, vai depender do posicionamento. De todos os posicionamentos ali seria um alto risco retorno, tá? Seria bem bacana. Beleza? Então olha que ponto-chave para o cara estar se posicionando, beleza? A venda mais segura era direto nesse FVB, protegendo. De repente, como eu tenho uma visão assim que eu olho, opa, não vejo a possibilidade do mercado vir aqui, porque se ele vir aqui é porque eu errei o viés, o que eu faço nesses cenários? Eu pego o Fair Value Gap, o desbalanço que tem mais aqui em cima, e eu vejo, opa, isso aqui é um ponto-chave, o preço pode vir até aqui. Mas, passou daqui, já perde um pouco essa eficiência dessa continuidade. Então, e o mercado, inclusive, ele procura por rebalanceamento. Então, a ideia é que ele possa vir rebalancear e continuar. Então, eu não precisaria... às vezes eu quero ser um pouquinho mais arrojado, eu não protejo cravado no topo. Alguns cenários, sim. Mas como eu vi que ficaria muito grande, em vez de proteger no topo, eu protegeria no máximo, um pouquinho acima do desbalanço. E aí eu teria um risco-retorno um pouco mais favorável nessa continuidade. Beleza? E aí lucrar mais, ó, 4.3 na continuidade, 3.8 até esse ponto de pequena correção e assim por diante. Leituras que você pode fazer. Outra leitura é você traçar uma Fibonacci de OTE e ver se seu stop está protegido acima da 79, que é o nível máximo de correção de OTE. Ó, poderia proteger um pouquinho aqui, ó. Ficaria altamente com risco retorno alto. E aí, ou botar aqui, tu tem duas coisas. O desbalanço que está aqui e também a 79 da OTE. E eu consigo ter uma boa
base de proteção do meu trade, fechou? Então, mais um cara aí que foi bacana. Vamos ver onde é que finalizou esse USD Papers. Quinta, vai cair lá por sexta, vai corrigir, eu acho. Quinta, corrigiu na sexta e cravou mais ou menos a mesma visão de Power of Three, né? Um AMD semanal de baixa, muito parecido, extremamente parecido com o do GBP e do EURUSD. Então, cara, 3 ativos aí, ó, que foram legais pra caramba pra estar lucrando esta semana. Fechou? Fecha essa semana com essas 3 análises. Vejo vocês no próximo vídeo. Segunda-feira, 8 horas da noite, ali comigo tem live de mapeamento aqui no canal. Se inscreva, ative as notificações para quando eu fazer os vídeos, as lives, você tá participando. Valeu? Tamo junto. Se inscreva, deixa o like, compartilhe e me siga lá no meu Instagram, @WagnerKlein com 2 N's. Tamo junto.